Então quer dizer que, nesse tempo todo, nós éramos os wokes de direita, é isso? Afinal de contas, de onde saiu esse rótulo? A que ele se refere? Foi o Jordan Peterson que criou essa teoria? O que define um woke de direita? E mais importante, será que a cultura woke realmente foi derrotada e a nova ameaça que precisa ser combatida agora é essa ameaça da direita woke? Bom, se você quer as respostas para essas perguntas, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Se você tá naquela fase da vida que oscila entre, cara, eu quero muito meu AP, ou então eu preciso me aposentar pra ontem sem depender do INSS, ou então se você quer simplesmente se tornar um mestre nos investimentos, se liga nesse recado. O nosso novo patrocinador Cleverson, consultor patrimonial e financeiro com 13 anos de experiência no mercado, criou o Método Agir, com um caminho prático para você finalmente entender como financiar um imóvel, as vantagens do consórcio e principalmente onde colocar a sua grana para render até 2% ao mês. Ele já tem ajudado muitas pessoas a se organizar e construir um belíssimo futuro financeiro. Nós começamos essa parceria no mês passado e foi um sucesso total. Então, se você pode investir a partir de R$500 por mês ou já tem uma grana guardada, o Cleverson e a equipe dele sabem como te ajudar a multiplicar esses ganhos e a conquistar o seu patrimônio de forma inteligente. Eles fazem mais de 100 consultorias por mês e o atendimento é 100% personalizado e gratuito. E é justamente por isso que as vagas para novas consultorias são limitadíssimas. Então, se você não quer continuar perdendo dinheiro e quer começar a construir um futuro mais tranquilo, não perca tempo. Clica agora no link que está ali embaixo na descrição e também no comentário fixado, ou então aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí e bora agendar a sua consultoria gratuita com o Cleverson. As vagas estão voando, então corre lá e garanta a sua transformação financeira. Se você está buscando segurança e liberdade, o Cleverson vai te ajudar. E agora que o recado está dado, vamos voltar para o tema do vídeo. Então, meus queridos, parece que finalmente vencemos a guerra cultural. E agora é a direita woke que manda. Exatamente por isso que vocês acabaram de ver uma publi da Disney nesse vídeo. Ou será que foi do Burger King? Ou dessa vez foi da Apple? Não sei, são tantas ofertas de patrocínio que eu tô recebendo dessas grandes multinacionais que eu até me perdi. Pois bem, esse rótulo, direita woke, começou como uma piada. Era utilizado eventualmente na internet de forma até provocativa. Mas o primeiro grande nome que começou a utilizar isso de uma forma mais séria e acabou fazendo com que isso se tornasse um debate real lá nos Estados Unidos foi o James Lindsay, que já apareceu aqui nesse canal. Pois é. Esse foi o cara que, junto com outros 2 amigos, conduziu uma espécie de pesquisa para se infiltrar nos meios acadêmicos e publicar estudos em revistas prestigiadas de ciências sociais para justamente expor como a cultura woke havia tomado esse meio acadêmico e qualquer bobagem sobre opressores e oprimidos acabava sendo publicado sem um mínimo rigor na hora de avaliar. Já tem um vídeo inteiro aqui do canal detalhando esse trabalho do James Lindsay, mas resumidamente, só para vocês terem ideia, ele conseguiu publicar coisas como homens precisam ser adestrados assim como os cachorros, e usava uns argumentos muito idiotas, claramente idiotas, como um parque de cães que eles observaram e constataram que os cachorros abusavam sexualmente das cadelas milhares de vezes por dia, mas que eles podiam ser adestrados, e eles faziam acusações absurdas como terem inspecionado manualmente, pessoalmente, milhares de genitálias caninas ou coisas assim. Inclusive, foi esse o estudo que começou a levantar suspeita depois de muitas revisões de pessoas de fora desse meio das ciências sociais, que viram esse artigo e pensaram, pera, tem uma coisa estranha aqui, não é possível que eles fizeram isso mesmo, esse estudo deve estar fraudado. E aí desmascararam esses estudos propositalmente fraudulentos. Mas até chegar nesse ponto, eles também tinham publicado estudos falando sobre como as crianças brancas deveriam ser acorrentadas nas universidades para conseguir sentir a dívida histórica, uma espécie de reparação, também propondo a criação do fisiculturismo gordo para exaltar corpos diversos. Assim, umas coisas muito idiotas, mas que você já viu algum militante defendendo de verdade, né? Para valer. Talvez até tenha se baseado em alguns desses estudos que os próprios pesquisadores sabiam que eram imbecis. E talvez o episódio que mais tenha chamado a atenção foi o do trecho do livro Minha Luta, do austríaco do Bigodinho, que foi publicado em uma revista feminista de prestígio. Eles sempre escolhiam revistas de ciências sociais muito bem ranqueadas, que estavam entre as melhores de todas, e conseguiram publicar um trecho do Minha Luta nessa revista feminista, apenas trocando judeus por homens e o povo alemão por mulheres.
Mas um detalhe curioso desse estudo é que ele não foi encabeçado por conservadores. Na verdade, as pessoas desse grupo se identificavam como liberais. O liberal americano que é historicamente eleitor do Partido Democrata. Como vários, né, que eram liberais, votavam nos democratas, mas depois de toda essa radicalização, acabaram percebendo que os democratas estavam completamente errados e mudaram de lado. O próprio Elon Musk é um exemplo disso, mas você tem outros grandes nomes, tem, acho que é Bill Maher, um cara que apresenta um late show, né? O próprio Glenn Greenwald também, né, muito conhecido aqui no Brasil. E esse seria o caso das pessoas por trás desse estudo. Inclusive, até no artigo que eu li e no mini documentário que eles fizeram, tem esse trecho onde eles assumem essa posição política. Eles são liberais, eles seriam então progressistas, só que eles estão percebendo um problema grave, porque a ideologia se apropriou do meio acadêmico e começou a publicar um monte de merda. Pois bem, uma das cabeças por trás desse trabalho decidiu fazer um teste parecido, só que agora para expor a direita, mais especificamente para expor os cristãos radicais. E aí o que aconteceu? O James Lindsay pegou um trecho do Manifesto Comunista do Karl Marx e transformou em uma peça de propaganda cristã. Ele criou um pseudonome, exatamente como ele fez nesse outro trabalho, expondo as revistas de ciências sociais. Dessa vez, ele se apresentou como Marcus Carlson e conseguiu publicar esse trecho do Manifesto Comunista em um site cristão. E tem um detalhe interessante nessa brincadeirinha invertida que ele decidiu fazer. O site cristão manteve o texto aqui. Ele simplesmente adicionou uma nota do editor. E é uma nota bem curiosa. Vamos dar uma olhada. Olha só, o artigo a seguir foi escrito por James Lindsay, que, como ateu declarado, não é elegível para publicação na American Reformer, que no caso é o nome desse site, né? No entanto, o Sr. Lindsay enviou esse artigo originalmente sob o pseudonome de Marcus Carlson. Lindsay utilizou uma passagem do Manifesto Comunista de Karl Marx, eliminando sua substância ideológica, mas mantendo sua poderosa estrutura retórica. A intenção era que isso fosse uma farsa, mas é aparentemente mal concebida, dado o inegável poder da abordagem retórica de Marx, como o próprio Lindsay reconheceu. Embora não soubéssemos da sua autoria e motivação, ainda é uma agregação razoável de algumas ideias da nova direita reembaladas na retórica eficaz de Marx e corrigimos a sua autoria para dar os devidos créditos ao Sr. Lindsay. Publicamos centenas de autores novos e menos consagrados nos últimos 3 anos, e o nosso número de leitores cresceu exponencialmente com uma equipe editorial enxuta. A exploração que Lindsay faz da nossa abordagem de alta confiança exige que adotemos um processo de triagem mais restritivo daqui para frente. Então, perceba. Primeiro ponto, né? Ao invés de se submeter a um processo de revisão por pares, algo que deveria ser super rigoroso para avaliar a qualidade do que está sendo escrito, ele simplesmente enviou o texto para um site cristão, que admite aqui que não possui um grande rigor para ir atrás do histórico das pessoas que estão publicando, né? Simplesmente publica os textos de outros autores que passa por um crivo provavelmente arbitrário. Não sei, o editor lê, se ele achar legal, ele publica. Então já tem a primeira grande diferença da pegadinha que ele fez com cada um dos lados. No caso da esquerda, ele expôs uma fraude acadêmica generalizada que publicava lorotas bizarríssimas em revistas prestigiadas das ciências sociais. E aqui ele mostrou que um site cristão poderia publicar um trecho escrito por Karl Marx se removesse o teor ideológico marxista e substituísse por algo... Eu não vou dizer exatamente algo cristão. O que acontece? A pegadinha do Lindsay nesse texto foi substituir a guerra de classes entre patrão e trabalhador, essa dicotomia entre capitalismo e comunismo, por algo que fizesse mais sentido para a visão de um cristão em 2025, que seria o liberalismo se sobrepondo ao conservadorismo e aos valores cristãos. Esse texto é muito longo e ele serve basicamente para vocês entenderem de onde começou a sair essa teoria de direita woke. Então, eu fiz um resumo, porque acho que não tem necessidade de ler o texto todo. Então, de forma geral, o texto argumenta que uma nova direita cristã está emergindo dos Estados Unidos como uma força oposta ao consenso liberal, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. E é sempre bom lembrar, tá? Liberal, para os americanos, é basicamente progressista. A gente não está falando do liberalismo clássico, de uma compreensão britânica de liberalismo. Então, sempre que eu falar liberal ou liberalismo, você pode substituir por progressismo. Mas, para me manter mais fiel ao termo que foi utilizado no texto, né? Então, vamos de liberalismo mesmo. Prosseguindo. Esse consenso liberal, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, caracterizado por um mercado global de economia progressista, uma visão liberal que rejeita tradições e valores cristãos, é visto como uma traição às raízes culturais e religiosas que possibilitaram a sua ascensão.
O liberalismo, então, segundo o autor, que não sabia sequer era Marx, destruiu os laços sociais, familiares e religiosos, reduzindo tudo a interesses individuais e a cálculos egoístas, enquanto centraliza o poder e desgasta comunidades autossuficientes. A nova direita cristã é apresentada como uma resposta a essa crise, redescobrindo valores tradicionais, organizando comunidades e desafiando o liberalismo em suas bases. O texto sugere que o liberalismo está em declínio, como crises econômicas, guerras e perda de fé no sistema. A nova direita cristã, fortalecida por sua fé e valores tradicionais, está se unindo para restaurar uma ordem baseada em comunidade, hierarquia e religião, enfrentando a resistência liberal e buscando reformar a cultura e as comunidades americanas. É basicamente sobre isso o texto, então, e você percebe, a pegadinha aqui do Lindsay realmente não funciona tão bem quanto a anterior. Não é só porque, claro, agora que foi com a direita não funcionou, mas é porque, quando eles estavam fraudando artigos de esquerda, eles estavam propondo coisas bizarramente absurdas, como acorrentar crianças brancas, estudantes brancos em universidades. Eles estavam falando que homens héteros deveriam se masturbar analmente para aumentar a sua empatia para com as mulheres. Eles estavam realmente pegando ideias bizarramente ridículas e publicando nas principais revistas de ciências sociais. Aqui, por mais que a premissa realmente seja, publicar Karl Marx num site cristão, o texto em si faz mais sentido que o próprio Manifesto Comunista pelo simples fato de que as sociedades conservadoras, as sociedades cristãs, se mostraram funcionais ao longo dos milênios. Diferente do modelo comunista, que é apenas uma teoria que nunca deu certo em lugar nenhum. Então, quando você faz uma análise de que a sociedade progressista está ruindo e que resgatar os valores cristãos, os valores conservadores, é importante para fazer com que a sociedade volte a ser funcional, é difícil você falar, nossa, realmente, que absurdo. Por isso que o site nem removeu a publicação. A única coisa que eles fizeram foi elogiar a retórica do Karl Marx. Mas essa pegadinha iniciou essa empreitada do James Lindsay, que se não foi o responsável direto por formular a teoria da direita woke, certamente foi o maior nome a difundir a ideia. É muito difícil você mapear a origem exata, porque aí, olha só, fulano de tal já tinha usado essa expressão antes. Mas fato é que foi através do Lindsay que isso começou a ser debatido por outros nomes ainda maiores, como o próprio Jordan Peterson, e fez com que esse se tornasse um assunto em voga nos Estados Unidos nos últimos meses. Isso é algo bem recente, na verdade. Mas basicamente isso aqui foi um dos pontos de partida. Então a partir dessa pegadinha ele começou a falar mais sobre isso, como eu falsifiquei a direita woke. James Lindsay se junta a Emily para explicar como ele enganou um veículo de notícias conservador para que publicasse uma versão modificada do Manifesto Comunista. Isso, segundo Lindsay, prova que a direita tem seus próprios problemas com a ideologia woke de oprimido e opressor. Então Lindsay está vendo um problema dentro da comunidade cristã que está se vendo como oprimida no momento. E sim, de fato, cada vez mais você vê os cristãos reclamando que eles são sempre mal representados, que o ódio ao cristianismo vem crescendo, que toda obra que apresenta o cristianismo faz isso de maneira totalmente negativa ou tentando deturpar valores cristãos. A gente acabou de ter uma obra concorrendo ao Oscar sobre o conclave, onde quem vencia o conclave era uma mulher trans, um homem trans, sei lá. Era um homem trans, Era um homem que biologicamente seria uma mulher. Então não apenas o filme fez uma mulher ser o próximo papa, como essa mulher ainda era um homem trans. Bom, deu pra entender, O ponto é que Lindsay é ateu e sequer era conservador, Como a gente viu. Não sei se ele pessoalmente se identificou como progressista em algum momento, mas o grupo dele sim. E ele começou a identificar um problema parecido com o da cultura woke dentro da comunidade cristã. E aí começou a falar que isso poderia ser uma direita woke. A partir daí, esse rótulo começou a ser desenvolvido para falar especialmente dos antissemitas da extrema-direita radical. E esse acabou sendo um foco particularmente importante para o Jordan Peterson, que pegou esse conceito de direita woke do Lindsay e transformou numa patologia ou algo assim. Isso, de fato, explodiu nos últimos dias, porque o Jordan Peterson comentou na sua participação no podcast do Joe Rogan. Foi esse papo aqui, o trecho em que ele fala sobre a direita woke, tem quase 7 minutos de duração. Eu vou mostrar o começo, para vocês verem o próprio Jordan Peterson falando sobre isso, mas é aquela coisa de sempre. Tá em inglês, eu sei que muita gente só escuta os vídeos, então ao invés de
reagir ao trecho em inglês, eu vou ler as legendas. The psychopathic types, they're always the death of everything. Like, I'm seeing this come up on the right now. So imagine this. I've been working on a new theory of... Ele está trabalhando em uma nova teoria psicopatológica, né, da psicopatologia política. E basicamente foi isso que ele fez com o rótulo de direita woke, tá? Criou essa teoria em cima do termo. Tanto que ele não vai concordar exatamente com o Lindsay aqui. Political psychopathology, and I like it quite a lot. Is this where the term the woke right Ó, o Joe Rogan pergunta, é aqui que o termo da direita woke entra? comes in? Yeah, well, E aí ele fala, sim, bem, o Lindsay está apontando para isso, mas ele não acertou exatamente o diagnóstico. so it isn't woke. That's not the issue. Então, não é woke. Esse não é exatamente o problema. Pois é, esse foi o trecho que viralizou com o Jordan Peterson falando sobre a direita woke, porque ele pega o termo do Lindsay, cria uma teoria em cima do termo, mas ele próprio fala que o Lindsay não acertou no diagnóstico e que não é exatamente woke. Porém, o Jordan Peterson, sim, ele usa o termo. Aqui ele vai explicar mais ou menos o que ele está observando. Ó, o que eu tô falando é sobre tipos de comportamento. Como é uma conversa, é muito estranho só ler as legendas, porque não dá pra entender exatamente quem tá falando, né? He is talking about that. Yeah, no, but what it's he's just, point... woke just lets you clarify in your head. Oh, it's like that. Yeah, but the problem is... It's like Antifa. Yeah, absolutely. But the problem is that argument is predicated on the claim that the ideas are the problem, like the woke ideas. For example, on the... E aqui, ó, ele tá falando. Esse conceito do Lindsay parte do pressuposto de que o problema são as ideias. Então são ideias woke ou ideias de direita ou esquerda. Mas o Jordan Peterson tá indo para uma outra direção, para uma outra abordagem. right or the left, but that's not the problem. Para ele, esse não é o problema. I can really see this starting to happen. Ele realmente consegue vislumbrar esse movimento começando na direita, On the right, like I've been... porque ele está rastreando esse comportamento psicopático, e é muito nisso que ele vai focar, tá? Para o Jordan Peterson, isso é uma questão patológica. Então ele está vendo traços de psicopatia, e ele vai descrever isso. E eu já vou adiantar para vocês. Eu também discordo totalmente do diagnóstico do Jordan Peterson e acho que ele se perdeu bastante aqui, nessa teoria que ele está montando. Mas vamos por partes. tracking psychopathic behavior on the right for probably 4 years, something like that, especially on the anti... Ó, essa parte aqui era importante. Ele sempre foca na questão antissemita, tá? Quando ele está falando do traço de psicopatia, né, essa patologia política, e o que ele vislumbra algo de woke nisso dentro da direita, ele sempre associa ao antissemitismo. Isso é bem importante, porque especialmente é algo que praticamente não existe no Brasil. Assim, talvez... né, aquela coisa de... porque não, aqui no Brasil é difícil você não ir para as coisas imbecis de apito de cachorro. Eu não vi, nunca me deparei realmente com um antissemita da extrema-direita aqui no Brasil. Você sabe que esses malucões até existem lá nos Estados Unidos, são irrelevantes pra caramba, eles não têm nenhum poder, nenhuma voz, todo mundo trata eles como idiotas, e mesmo assim, eles são combatidos o tempo inteiro, e tudo bem, tem que ser combatido mesmo, ninguém aqui é a favor do antissemitismo, e inclusive porque... a direita, no Ocidente inteiro, eu diria, ela é muito alinhada de Israel, né? Então é muito difícil, né, isso casar, isso funcionar. Existem algumas exceções, existem algumas figuras proeminentes de direita, que são conservadores, que ficam do lado da Palestina. E provavelmente você até acha estranho escutar isso, porque não é algo comum de se encontrar. Por isso que o Jordan Peterson aqui, ele deixa claro que ele está falando de um grupo muito pequeno, restrito, que tipo assim, ele está começando a aparecer e é esse grupo antissemita. Então perceba, o Lindsay, ele vai pro lado do cristianismo super radical, obviamente também vê problema na parte antissemita. O Jordan Peterson foca nessa parte do antissemitismo. Não tem hoje um análogo realmente relevante disso aqui no Brasil. E se tem... eu verdadeiramente desconheço. Por exemplo, até onde eu sei, toda a Liga Nerdola, no caso de Israel e Palestina, está do lado de Israel também. E a gente vive criticando, na verdade, essa postura contraditória da esquerda, que vive nos chamando de nazistas, enquanto eles defendem muitas vezes o Hamas e o extermínio completo dos judeus e propagam discursos antissemitas. A questão problemática é uma que o próprio Joe Rogan fala, na verdade aqui, né, nesse corte, nesse trecho que viralizou, porque ele fala que o judaísmo é curioso, porque ao mesmo tempo que é uma raça, também é uma religião e também é uma espécie de movimento político. Só que o movimento político é desconectado das outras duas coisas. Então, quando as pessoas fazem as teorias da conspiração de que os judeus controlam, sei lá, são os mais ricos e que controlam as grandes empresas, sei lá, acho que George Soros é judeu até, se não me engano,
isso não está conectado com os judeus de forma geral. Porque os judeus, eles não têm nada a ver com isso que está acontecendo. Muitas vezes eles são contra. Na maioria das vezes eles são contra. Então não tem nada a ver com o judeu que é judeu por uma questão de raça e nem com aqueles que seguem a religião, né? Isso faz esse movimento ser tão bizarro e as pessoas confundirem as coisas muitas vezes. Então, sei lá, eu acho que esses extremistas que seriam os woke de direita na visão do próprio Jordan Peterson, eles veem um problema político envolvendo o judaísmo e não conseguem separar isso do indivíduo judeu ou da raça. E aí ele se torna um antissemita. Mais uma vez, é uma discussão tão fora do nosso debate aqui no Brasil, né, cara? Mas só para esclarecer então, que essa é a principal preocupação do Jordan Peterson. Mas ele fez um tweet detalhando um pouco melhor o que ele pensa sobre essa teoria da direita woke. Primeiro eu quero mostrar para vocês que foi a única vez até hoje que o Jordan Peterson tweetou sobre isso. Foi nessa mini thread dele, uma publicação do dia 22 de abril, que ele inclusive marca o James Lindsay. Então vamos dar uma olhada nessa thread. Não se trata de direita e esquerda. Interessante o jeito que ele começa, né? Como disse o James Lindsay, embora o seu diagnóstico não esteja muito distante. Ele está equivocado, no entanto, porque não é político. O problema é mais profundo do que político. Mais próximo do psicológico, beirando o metafísico. Que ele deixa totalmente claro que eu expliquei para vocês até então, né? Jordan Peterson vê isso como uma questão patológica. Aqui ele posta um artigo que fala sobre a cultura do assassinato que está explodindo dentro da esquerda. E aí ele prossegue. Não é direita contra esquerda, vermelho contra azul, republicano contra democrata, ou conservador contra liberal. É sobre os problemas de personalidade, né? Psicopatas, a tétrade negra, que até pouco tempo era a tríade negra, né? Mas agora tem mais um traço de personalidade negativo que foi incluído. E é algo que o Jordan Peterson fala bastante mesmo, ele aborda muito esse tema. Então o problema que ele está vendo é de linguagem manipulativa, voltada para fins egoístas, narcisismo, parasitismo predatório e para complementar o sadismo, prazer positivo no sofrimento desnecessário dos outros. Ele fala muito dos psicopatas e inclusive ele teve uma conversa bem interessante com o Matt Walsh, que por sinal é um cara que discorda completamente desse termo, direita woke, onde ele novamente reforça isso. A cruzada do Jordan Peterson é contra os psicopatas. E ele explica que o psicopata geralmente vai atrás de onde o poder está. E se a direita começa a ganhar poder, pode ser que os psicopatas comecem a se interessar pela direita porque lá eles podem conseguir mais coisas. Só que é claro que essa mudança de poder não aconteceu completamente. Nessa mesma conversa, eles falam bastante sobre isso. Como essa ideia de que a cultura woke morreu é precipitada. Ainda tem muita coisa acontecendo. As grandes corporações ainda não mudaram totalmente a chave. É um processo. Então não é bem assim, né? E o Jordan Peterson, então, ele compreende esse fenômeno como algo extremamente recente e que estaria em estágio embrionário, né? Porque se a gente está tendo uma mudança de mão, né, na questão do poder, o poder estava na mão da esquerda e agora está passando para a mão da direita, você também tende a ter um movimento de psicopatas da esquerda para a direita. Porém, é interessante que ele também fala sobre a predisposição natural do pensamento esquerdista de atrair esses psicopatas. Então, não é nem só por ser onde o poder está. É porque a esquerda é mais manipuladora e mais manipulável também. Mas vamos lá, aqui tem a parte mais problemática do discurso do Jordan Peterson, na minha opinião. Porque ele decidiu listar os marcadores do que ele está descrevendo como psicopatologia política. Que para ele seria essa tal direita woke. Ou então, para ser mais preciso, não é que é a direita woke. É que é um comportamento que pode ser encontrado em qualquer lado. Por isso que ele começa o texto falando que, na visão dele, não é sobre direita, esquerda, republicanos e democratas. E é justamente por isso que essa se torna uma definição tão problemática. Porque ela é extremamente abrangente e você realmente consegue encaixar em qualquer coisa. O que gera um fenômeno muito problemático para a guerra de narrativas, que é uma coisa que a esquerda é especialista. E, curiosamente, é uma coisa que o próprio Jordan Peterson, sem perceber, admite também na sua conversa com o Matt Walsh. Não que ele não percebeu que ele admitiu, é que ele não fez a ligação entre as duas coisas. Eu não sei se essa explicação está um pouco confusa porque eu estou misturando muitas coisas, mas eu espero que tudo se conecte na sua cabeça quando eu terminar de explicar. Antes de mostrar o passo a passo, vamos falar sobre o problema óbvio que essa definição direita woke vai gerar. Nessa conversa que o Jordan Peterson estava tendo com o Matt Walsh, ele perguntou para o Matt Walsh o que ele entendia que ainda era uma pauta importante para a direita, para os conservadores, o que eles precisavam combater, uma vez que
a esquerda estava enfraquecida, o Trump foi eleito. E o Matt Walsh começa a explicar que ele acredita que não acabou o problema da cultura woke, eles ainda têm coisas muito importantes para combater, que basicamente a guerra cultural que ele entende que foi vencida foi a questão da agenda trans. Essa ele acha que não tem mais volta, mas que ele ainda entende que o problema do feminismo e do movimento negro permanecem bem grandes e ainda existe um longo caminho até conseguir mudar, né, não só a percepção popular, mas inclusive a inclinação das empresas, né, das grandes corporações. E é esse ponto que eles estão falando aqui, que as grandes corporações permanecem alinhadas aos valores woke. E enquanto o Matt Walsh fala isso, o Jordan Peterson concorda e acrescenta um ponto importantíssimo para essa questão desse novo rótulo que está surgindo. Olha só. Like Harvard, like Columbia. Ele está falando, tem tantas corporações que ainda estão nas mãos da esquerda. E aí o Jordan Peterson fala, pois é, como Harvard, como Columbia. Yeah, like all the universities. Yeah, it's appalling. Como todas as universidades. It's appalling, Matt. And that's going to be a big mop-up operation because, as you mentioned, E ele fala que é preciso uma operação de limpeza muito grande, porque o problema é muito profundo. E ele vai realmente se aprofundar nessa questão. Na verdade, o Jordan Peterson, nessa conversa, vai falar que ele acha que é praticamente impossível resolver o problema das universidades, do wokeísmo impregnado nas universidades americanas. Mas antes de se aprofundar nisso, ele vai falar isso aqui. Harvard changed its diversity office's title, but they kept the same people. And there's nothing slipperier than a radical progressive with language. Exatamente. E é por isso que eu não entendo como o Jordan Peterson não percebeu, com todo respeito, porque é óbvio que eu respeito muito o Jordan Peterson, mas como que ele não percebeu a cagada que ele tá fazendo endossando o rótulo do James Lindsay. Ainda que não diretamente, né? Ele não endossou, mas um pouco, né? Em partes. Porque ele gosta do James Lindsay. Nessa entrevista ele fala que ele gosta, que ele vê valor, que vê como um aliado. Mas eu acho que o James Lindsay tá fazendo uma cagada e o Jordan Peterson, sem querer, acabou embarcando nessa. Ele falou aqui que Harvard disse que iria acabar com seu departamento de diversidade, mas não mudou um único nome do departamento. Então, basicamente, eles estão jogando com a linguagem, porque não tem nada mais escorregadio do que um progressista radical utilizando a linguagem a seu favor. Exatamente. E não tem como ser um problema mais óbvio. O que vai acontecer com a adesão do termo direito woke? Eu preciso ser um grande gênio, assim, é bizarro falar isso, né? Porque é óbvio que ninguém vai negar que Jordan Peterson é um cara muito inteligente. Mas, cara, ele sabe. A esquerda é profissional em utilizar a linguagem. E não tem como não prever que esse rótulo direito woke vai ser usado para esvaziar completamente o debate. Porque a cultura woke está diretamente, totalmente enraizada em valores de esquerda, em valores progressistas. A cultura woke, que dominou a última década, ela existiu e foi utilizada para criar uma hegemonia de esquerda no poder de tudo, né? Não é nem só no poder do governo americano, mas comandando o mercado, comandando a educação, comandando absolutamente tudo. Foi uma década, mais de uma década, sei lá, uns 15 anos, com a esquerda reinando absoluta em todas as áreas por conta da cultura woke. E tudo que era utilizado dentro da cultura woke era para passar uma visão de mundo de esquerda. Então são coisas que estão completamente ligadas. E no momento em que você transforma isso em uma questão meramente patológica e retira o caráter político como Jordan Peterson está fazendo e como o Lindsay também está fazendo, você esvazia o debate, você esvazia o termo e você retira da definição do termo um caráter basilar, um caráter essencial, que é o caráter político. Ser woke não é só ser identitário, porque agora tá levando um pouco até para esse lado. Não, se você tá usando um argumento identitário, então você é woke. Não, porque é o identitarismo de esquerda. São identitarismos diferentes. Ele tá falando que a questão antissemita, por exemplo, é uma questão também identitária. Mas é um outro problema. Não é o mesmo problema, eles têm uma semelhança, mas são problemas completamente diferentes. E é exatamente isso que vai acontecer com a adesão desse termo, que não vai servir para absolutamente nada que não seja usar um rótulo para atacar a direita. Porque agora, ao invés de chamar de extrema-direita, vai chamar de direita woke. Simplesmente porque extrema-direita já perdeu totalmente seu poder. Você ainda se incomoda se alguém te chama de extrema-direita? Pra mim, extrema-direita não significa mais nada, realmente. De tanto que foi utilizado, de tanto que o termo foi esvaziado, não tem mais significado. Então, eu não me considero extremista nem um pouco. Eu acho que as posições que eu defendo aqui são razoáveis, mas são posições de direita. Eu sou de direita, sou abertamente de direita. Eu acho que a direita está certa, eu acho que o mundo vai ser melhor se a direita estiver no comando. Porque eu acredito que as ideias de direita são melhores para mim, para o meu país e para todas as pessoas.
Então eu sou de direita, mas eu não me considero extremista. Porém, a minha posição é de extrema direita, na visão da extrema imprensa, na visão de qualquer esquerdista, e por isso que não significa mais nada. Se eu sou chamado de extrema direita, tanto faz. Agora, como o woke é um termo totalmente ligado à esquerda, é claro que eles não se importam mais em ser chamados de extrema direita. Mas e se a gente chamar de direita woke? Porque é isso que vai virar no fim das contas. O que hoje o mainstream, a esquerda de forma geral chama de extrema direita, eles só vão começar a chamar de direita woke. Porque são os extremistas da direita que passaram do ponto que agora vem lacração em tudo, já tá indo para essa direção. Não tem nada a ver com a ideia original que estava sendo considerada, como vocês podem ver. Não tem nada a ver com, tá vendo lacração em tudo, então é direita woke. Nada a ver com isso. Tem a ver com antissemitismo, tem a ver com doutrinação cristã exagerada. Mas não tem nada a ver com combater o feminismo ou o movimento negro, porque nessa entrevista com o Matt Walsh, onde o próprio Matt Walsh também discorda desse termo, o Jordan Peterson concorda com todas essas questões políticas que o Matt Walsh levanta. Concorda que o feminismo ainda é um problema gravíssimo, que o movimento negro ainda é um problema gravíssimo, ele concorda com isso, que a direita precisa continuar combatendo isso. Então, o próprio Jordan Peterson não vê isso como direita woke. Para ele não tem nada a ver. Ele tá traçando essa psicopatologia. Mas eu acho que ele faz isso de uma forma tão genérica que ele entregou de bandeja o que a esquerda ou até mesmo a extrema imprensa precisava para começar a classificar qualquer anti-woke como extremista, como woke do outro lado, porque eles são especialistas nisso. Como o próprio Jordan Peterson disse aqui, não tem nada mais escorregadio do que um progressista radical utilizando a linguagem. Então agora, vamos ver a definição que ele colocou no Twitter. Esses aqui são, segundo Jordan Peterson, os 10 marcadores da psicopatologia política. Primeiro, o autoposicionamento no limite extremo da identidade ideológica ou de grupo. Depois, repetidas alegações públicas de identidade / pureza ideológica ou religiosa para chamar a atenção e aumentar a posição social. Depois tem o padrão de protesto público repetido. Aí tem falsos gritos de vitimização, apelo agressivo por reparação ou vingança, ausência de remorso, culpa ou empatia, comportamento dramático teatral e extrema variabilidade emocional, depreciação da reputação, exclusão social e assédio moral, o autoengrandecimento e a maior instabilidade e fragilidade nos relacionamentos interpessoais e sociais. Quando Jordan Peterson publicou isso aqui, eu tinha certeza absoluta, sem precisar ler. Na verdade, eu já tinha até feito um tweet falando que direita ou woke não fazia o menor sentido, que era apenas um rótulo que ia ser usado para atacar a direita, como a esquerda faz com absolutamente tudo, né? Assim como faz com o fascismo, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o que a gente defende, tem muito mais a ver com o que eles defendem, mas nós somos os fascistas porque é um rótulo queimado, e hoje o woke é um rótulo queimado, então eles vão usar para nos queimar, mesmo que não tenha menor sentido. Mesmo que eles sejam os wokes e não tenha nada a ver com a gente. E aí o Jordan Peterson cria isso aqui de forma tão genérica que eu tinha certeza que o pessoal ia pegar isso que ele escreveu e falar: você é direito woke, então. Você acabou de se descrever. E se eu tivesse apostado dinheiro com o Sr. Peterson, eu teria ganhado. Porque olha só, o primeiro comentário da publicação que tem mais likes era esse cara falando: e aí, parceiro, você trabalha pro Daily Wire, então eu acho que isso é o sujo falando do mal lavado, psicopatológico e fariseu. Cara, na visão de qualquer esquerdista, o Daily Wire é um veículo de extrema ultra blaster direita. Nada seria mais direita woke nos Estados Unidos do que o Daily Wire. E é onde o Jordan Peterson trabalha, cara. Como que ele não percebeu esse tiro saindo pela culatra quando ele desenvolveu isso aqui? Assim, tem coisas que não dá pra entender, né? Até as mentes mais brilhantes podem errar feio, né? Errar profundamente. E tem vários comentários assim. Inclusive, olha que curioso, que o Jordan Peterson fez isso mirando nos antissemitas. E olha em que ele acertou. Os antissemitas usando isso pra falar: você está literalmente explicando o sionismo, que é o que você endossa totalmente. Então, na visão desses antissemitas, geralmente de esquerda, porque a maioria dos anti-sionistas são de esquerda, o Jordan Peterson acabou de criar uma lista de checklist para falar que os sionistas são políticos psicopatológicos. Ou melhor, possuem uma psicopatologia política. É isso, né? Foram muitos comentários assim. Isso soa como Israel. Outras pessoas simplesmente falando: poxa, isso é uma confissão, né? Você está se descrevendo? Aqui, mais um. Parabéns, você acabou de descrever a si mesmo. Outro cara aqui falou: você percebe que está descrevendo muitos dos seus atributos e dos seus comportamentos em público, certo? Véi, eu vi essa vindo lá de longe e o Jordan Peterson não viu. Não posso negar que estou me sentindo muito inteligente agora. E ainda na conversa com o Matt Walsh, eu achei incrível, porque ele falou na cara do Jordan Peterson que ele acha esse conceito de direito woke, no mínimo, inútil. Eu tenho que mostrar essa parte pra vocês também. Nesse momento, o Matt Walsh estava falando diretamente sobre o Lindsay
que discordou dele de uma forma bem babaca sobre uma discussão bem interessante que eu acho que vale a pena até trazer separadamente aqui no canal. Foi um caso lá nos Estados Unidos que o Matt Walsh falou que poderia ser um grande exemplo de como combater a cultura do cancelamento. Sim, porque por mais que tenha enfraquecido, ainda não sumiu completamente. E de fato é um caso bem interessante, que ele teve uma posição, o Lindsay discordou, e acabou zombando dele. Ele estava falando que, né, ele tem essa questão aí com o Lindsay, mas não é só isso. Aí ele vai falar sobre esse rótulo que o Lindsay começou a defender e o que ele acha. Ó. I know that, James Lindsay has been, and others have been on kind of this crusade recently about what they call the woke right. And o Lindsay e outras pessoas estão nessa cruzada contra o que eles estão chamando de direito woke. And I think that there's a discussion to be had there too, because I think that, my take on it is I think the label is at a minimum not useful at all. It's not a useful label. Eu acho, né, você sabe a minha opinião, que esse rótulo é no mínimo inútil. Olha Nobody só. can really even explain what it is exactly. Ninguém consegue explicar o que isso é exatamente. Sequer conseguem explicar esse rótulo. Ou seja, é um prato cheio para manipulação. É um prato cheio para você pegar esse rótulo e simplesmente colocar na testa de quem você quer. Ah, tá vendo aquele cara ali, ó? Ele é... Pô, ele tá vendo lacração em qualquer merda. Ele é direito woke. Ah, tá vendo aquele cara ali? Pô, ele é muito radical. Ele odeia o feminismo. Vive falando mal do feminismo. Ele é direito woke. Você coloca em qualquer lugar, porque não importa, porque não tem uma definição exata. E aí ele vai falar sobre isso. Que ele falou com essas pessoas que estavam definindo, cunhando o termo, e cada um apresentou uma definição diferente. There are, I've asked people over the last week, what does this even mean? I've gotten 10 different answers, which tells you, that's what tells you that you've come up with a term or a label that's not useful, is when no one is very clear on what it actually is. E aí ele fala, isso é a definição de um termo inútil, quando ninguém sabe explicar exatamente o que é. E ele tem muita propriedade para falar sobre isso, porque é exatamente o que aconteceu com a maluquice da esquerda com a pauta trans que não conseguia mais definir mulher. Se torna um termo inútil. O que é mulher quando você não consegue nem definir isso, né? Porque a esquerda inutilizou, dentro da bolha deles, o termo mulher. Ninguém sabia a definição, ninguém sabia explicar mulher sem usar a palavra mulher. E agora esses pensadores fizeram isso com a direita woke. Ninguém sabe definir o que essa desgraça é. Tem 10 definições diferentes, cada um fala que é uma coisa. No fim das contas é um rótulo inútil que fica sendo utilizado apenas para bater em quem... Ah, olha só, não tô gostando muito da sua postura, você é direita woke agora. E era óbvio que ia ser usado dessa forma. E assim, chegava a ser praticamente óbvio que a esquerda uma hora teria essa sacada e começaria a usar isso. É muito ridículo você perceber que isso meio que saiu da direita. Meio que saiu porque assim, né? O Lindsay não é exatamente de direita, ele é anticomunista, né? Ele até deixa bem claro no perfil dele do Twitter. Mas ele não... Pô, né? Ele é ateu, ele não é exatamente conservador, ele era mais na linha liberal. Então assim, beleza, ele não é um esquerdista idiota, ele é anticomunista. Ele é aquele esquerdista que tem um pouco mais de coerência, né? Que não abandona o seu discurso completamente para defender o que a manada está impondo. Então, quando a parada deixa de fazer sentido, quando ele defendia a liberdade de expressão e a esquerda começa a tentar acabar com a liberdade de expressão, ele continua defendendo a liberdade de expressão. E aí é aquela parada da janela de Overton, né? Ele permaneceu no mesmo lugar, só que a esquerda radicalizou tanto que ele acabou indo para a direita, permanecendo parado, defendendo as mesmas coisas que ele defendia antes. E agora, ele meio que dá uma voltada pro outro lado. Só que, assim... Em relação ao Jordan Peterson, eu tenho certeza que ele está fazendo isso com a melhor das intenções, que ele está realmente tentando entender o fenômeno, que ele está aplicando isso para o que ele já estuda da psicopatologia política, essa questão dele com os psicopatas, o foco nos psicopatas, ele fala sobre isso nessa conversa ali também. E ele fala muita coisa muito inteligente, muito interessante sobre isso, mas ele aplicou num lugar onde se tornou apenas inútil e vai servir apenas como uma moeda. Ele deu um passe livre, ó, nos ofenda, esvazie o termo, tente resgatar aqui um debate. A gente estava vencendo a guerra, certo? Inclusive, um dos tópicos dessa conversa é: acabamos com a cultura woke? Não. Mas claramente, se a gente está discutindo isso é porque a gente progrediu muito. E eles admitem que progrediram muito. Isso é visível. Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa conseguir superar. E antes de superar, vem esse rótulo que pode servir perfeitamente para esvaziar o debate e para realmente trancar. Porque é óbvio que ser anti-woke vai virar ser woke de direita. Então, se você não quer ser woke, você não pode combater a cultura woke. Se você combate a cultura woke, você é woke também. É o jeito perfeito de impedir a luta. E é por isso que a gente precisa ser contra, né? Que a gente precisa impedir, na verdade,
que isso pegue. Ou se pegar, no fim das contas, a gente vai ter que fazer o que faz sempre que a esquerda usa essa estratégia, né? Caga pro rótulo. Ah, tá, beleza, somos a direita woke. Tá, tudo bem, é isso. Somos woke também. Mas a gente combate a cultura woke de esquerda, porque é a que realmente é problemática, que realmente controla tudo, é a que realmente ainda está, né, no deep state, no mercado. Porque é interessante, agora nós somos os woke de direita. Mas a grana jorrando no bolso dos wokes ao longo dessa última década não tá jorrando no nosso bolso. Por quê? A gente não tem toda a estrutura, todo o aparato que os wokes tiveram ao longo da última década para impor as suas vontades. A gente não tem só obra woke de direita sendo produzida em todo o mainstream. A gente tá muito longe disso, né? Agora é o grande problema a ser combatido. Acabou a cultura woke, a esquerda já era, agora tem que combater o woke de direita. Aonde? Em canal de YouTube que tá reclamando das lacrações que ainda existem? O Snape negro acabou de ser anunciado e a gente já venceu, não precisa mais falar de nada, não precisa mais reclamar de nada, e se reclamar é o woke de direita? Cara, isso é ridículo. Então, nesse caso, discordo de Jordan Peterson, discordo do Lindsay, concordo totalmente com o Mario Walsh. Tá na cara qual vai ser a utilidade desse rótulo. E, só para exemplificar, né, para reforçar como é um rótulo inútil e como a definição do Jordan Peterson tá tão cagada que você pode aplicar em qualquer coisa, já que tem agora a direita woke, eu decidi pegar a definição do Jordan Peterson. Ele é a sua referência? Não, existe direita woke sim, o próprio Jordan Peterson, que você não gosta de Jordan Peterson, ele tá falando. Então existe sim. Ele próprio criou ali a definição, né? Então, beleza, você concorda com o Jordan Peterson. Vamos pegar a definição do Jordan Peterson e vamos mostrar que também existe o woke de centro. Eu consegui, eu peguei toda a definição, tópico por tópico, e apliquei no woke de centro. Então o que nós temos aqui, né? Primeiro ponto, autoposicionamento no limite extremo da identidade ideológica ou de grupo. Isso aqui é muito interessante, porque a esquerda nunca se assumiu como extrema esquerda, né? E nem a direita fala que é extrema direita, como eu acabei de falar. É um rótulo que é colocado sobre nós por simplesmente ser de direita. Então não é um autoposicionamento no limite extremo. É claro, na cabeça do Jordan Peterson, quando ele escreveu, ele estava falando do quê? Do cara que é antissemita assumido. Então ele é praticamente um nazista mesmo, ele está se posicionando no extremo. Só que isso aqui não está sendo usado dessa maneira, né? Porque ninguém aqui é nazista, ninguém aqui é antissemita e já estão chamando a gente de direita woke. Então, é a pessoa que você coloca como um extremo. E isso aqui também não serviria para a esquerda, porque se eles nunca se consideram extremistas, então eles estão defendendo a tomada armada do poder, estão defendendo matar o opositor no paredão, mas eles não são extremistas, porque a esquerda nunca é extremista. Então não é só sobre o autoposicionamento, é sobre ser visível. E aí você vê que o isentão, né, o centrista, ele tem o posicionamento extremo do seu lado, do seu grupo, a sua terceira via que seja, que é aquela posição de que nenhum outro lado presta, só o dele. E justamente porque ele fala que as outras pessoas é que são extremistas e ele é o único razoável. Então essa é a posição extremista do próprio lado. Esse é o cara que está posicionado no extremo do centro. Então já está aqui o primeiro check. Aí o segundo. Repetidas alegações públicas de identidade / pureza ideológica ou religiosa para chamar a atenção ou aumentar a posição social. E isso é uma coisa que tu faz o tempo inteiro, não é? Galera, olha só como eu critico os dois lados, viram? Eu sou diferente. Eu tô acima da esquerda e da direita. Eu tô acima dos nerdolas e dos lacrolas. Eles são dois lados da mesma moeda. E eu sou melhor do que isso. É pura sinalização pública de pureza e de identidade para se aliar com esse grupo, né? Nós que vemos que são dois lados da mesma moeda que são todos ruins, nós estamos nesse grupo aqui e olha só, a gente fica falando isso o tempo inteiro para mostrar como somos puros e estamos todos conectados. Mesma coisa. Aí tem o padrão de protesto público repetido, que ele fica um tempo todo precisando se reafirmar como os moderados que combatem todos os extremismos, sem perceber o próprio extremismo, o que é uma máxima, porque a esquerda também não percebe. Mesma coisa, aqui é um comportamento igual da esquerda. E você pode falar que igual da direita, embora eu acho que dentro da direita tem mais gente que reconhece que está em um ponto extremo, quando de fato é extremo, talvez. Aí você tem falsos gritos de vitimização. Essa aqui é interessante, né? E talvez o mais vitimista seja esse, porque ele fala que é atacado por todos os lados sempre. E que, né, quando alguém está criticando a posição dele, você não pode criticar, porque ele é que critica todo mundo. Então ele é a vítima. Ah, porque os dois lados ficam me atacando e me batendo assim. Não. Assim, talvez você esteja errado sobre um ponto e outro está sendo criticado. Mas aí é o cara que é atacado por todo mundo. São os falsos gritos de vitimização. Porque se essa pessoa acha que a vitimização da direita é falsa, falando que está sendo oprimida pela esquerda, está sendo perseguida e censurada pelo Xandão, se isso é falso, por que o único grito autêntico de vitimização é desse? Não, eu tô sendo atacado pelos outros lados. O cara lá que fala que tá sendo atacado, que foi cancelado, que perdeu um monte de patrocinador, que teve perfil derrubado e etc. Não, isso é falso grito de vitimização. Agora, eu fui criticado por esse grupo ali. Não perdi nada, continuo aqui bem. Não perdi um único patrocinador, né? Até ganhei alguns.
Mas estão me xingando, estão criticando, estão refutando as coisas que eu falo, então é a vítima. Mais um check. Apelos agressivos por reparação ou vingança. E aí, como só ele presta, a sociedade precisa se unir para eliminar o que ele define como extremistas. Porque no fim das contas é isso, né? Qual é a solução pro cara do extremo centro, pro woke de centro? É acabar com os extremos e ficar só com a posição dele. Bacana, né? Eu acho que é a posição que todos os lados querem no fim das contas, então. Tem que acabar com a esquerda, porque a direita tá certa e vai ser melhor se a gente for mais pra direita. E a esquerda, não preciso nem dizer que tá querendo, há muito tempo, destruir totalmente a direita. E aqui no Brasil, por muitos anos, até conseguiu. No fim das contas, o que o extremo centro, o extremo isentão, o woke de centro quer é a mesma coisa também. Que só o lado dele prevaleça. A ausência de remorso, culpa ou empatia, e essa é muito boa, porque como ele é o mestre da falsa equivalência, ele não se importa com tudo que será destruído no processo enquanto ele equaliza lados completamente diferentes. E você sendo de esquerda ou de direita vai concordar com isso. Porque os dois lados não são iguais, são diametralmente opostos. E é muito improvável, acho que é uma questão de probabilidade, até improvável, que os dois estejam errados na mesma medida, na mesma proporção, em absolutamente tudo. Então os dois lados são equalizados, e os dois precisam sumir. Então, mesmo o lado menos errado, ou até mesmo o lado bom, não é tão bom quanto o lado dele. Então, ele vai colocar no mesmo balaio do lado realmente ruim, que tá fazendo só cagada, e aí não vai se importar com todas as merdas que tá acontecendo com o outro lado, que não é tão ruim assim, que pode até estar certo em muitos pontos. Isso é ausência de remorso, culpa ou empatia, com certeza, né? Então, ele só se importa em permanecer limpinho, isso é importante. Porque ele não tá nem aí quem vai ser destruído no processo. Se é legal, se é bom, se é justo. Porque o importante para ele é só, não, esses dois lados estão fazendo merda, mas eu tô limpo. Eu não participei de nada disso. Ele só se importa em parecer limpinho enquanto aponta o dedo para todo mundo e fala que não participou das cagadas. Ele é o único limpinho da história. Aí tem comportamento dramático, teatral e extrema variabilidade emocional. E aí, de novo, ele finge que quer ser o ponto de moderação dos extremos, mas tudo que ele faz é apontar dedos e pintar todos que possuem um lado bem definido como intolerantes. Porque a única coisa que você não pode é estar convicto de um lado. Você tem que ser de extremo centro. Aí temos depreciação da reputação, exclusão social e assédio moral, especialmente quando anônimo. E esses são os famosos minions que acham que todo mundo é minion, menos eles. Né? Eles não são minions, os outros são minions. São os minions da esquerda, são os minions da direita, mas eles não. Estão repetindo a mesma coisa que um líder do extremo centro ali está falando. Tem o mesmo comportamento de manada, grupos que se reúnem para atacar, para criticar, para linchar e fazer tudo, só que eles não são. Só eles são diferentes. Eles se comportam exatamente igual a todos os outros grupos que eles criticam, mas eles são os únicos diferentes. Então, mais um check. E aí tem o autoengrandecimento, e essa é a característica que eles são especialistas, porque tudo que eles fazem é para mostrar como eles são superiores a quem está bem posicionado em um dos lados. E aí tem a maior instabilidade e fragilidade nos relacionamentos interpessoais e sociais. Então, geralmente, por sua natureza heterogênea, eles acabam brigando com todo tipo de pessoa e com qualquer um que assuma uma posição mais clara, acaba virando um inimigo deles, né? Essa pessoa que assume uma posição. Então, o último check. Percebam, pela definição do Jordan Peterson dessa psicopatologia, ok, então você tem o woke de direita, você tem o woke de centro também. E aí todo mundo é woke. Que legal, não? Parece uma boa definição? Parece legal? Peguei aqui o conceito de Jordan Peterson e criei o woke de centro mesmo, é isso. Já que é pra esvaziar a pauta, vamos esvaziar a pauta então. Eu concordo com isso? Não. Porque eu sei que o aspecto político é essencial para a definição do que é woke. E é por isso que só faz sentido o woke de esquerda. É tipo comunismo. Ou até socialismo, né? Muita gente que fala que socialismo de direita faz todo sentido, tipo na Alemanha. Eu já acho muito bizarro você eliminar o aspecto político do comunismo, do socialismo e da cultura woke. Pra mim, isso é objetivamente errado. E, inclusive, eu compartilhei esse texto excelente do Yoram Hazony, que justamente explicou por que não faz sentido esse rótulo de woke de direita. E esse tweet foi relativamente bem, só que é um texto muito longo. Eu tava planejando ler ele nesse vídeo, só que o vídeo já tá longo, né? Então, talvez fique para uma outra oportunidade, mas no mínimo vai ficar aqui a minha recomendação. Eu dei RT, você pode encontrar o texto lá no meu Twitter mesmo. E aqui você tem mais uma série de argumentos, vários argumentos muito bem fundamentados de por que não faz sentido essa definição. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas muito inteligentes defendendo essa bobagem, você tem pessoas muito inteligentes sendo contra também, falando que não faz sentido, falando que é um rótulo vazio, que é inútil e prevendo o óbvio. Vai ser simplesmente um rótulo utilizado para atacar as pessoas que têm um discurso com a qual a pessoa que está querendo efetuar o ataque não concorda. Seja de esquerda, seja lacrador, seja centrão, né? Seja o woke de centro. Mas é isso. Para você que não estava entendendo de onde saiu, por que agora a direita também é woke, espero que esse vídeo tenha conseguido explicar bem o suficiente. Não é um tema simples, eu reuni e condensei o máximo de informação que eu pude, mas isso aqui infelizmente ainda deve dar mais pano pra manga.
certamente não vai ser meu último vídeo falando sobre isso, né? Porque ainda tem um vídeo do Peter para reagir em que ele falou disso. Foi o primeiro grande nome aqui no Brasil que trouxe essa pauta dos Estados Unidos para cá. Outras pessoas menos relevantes já tinham comentado, mas né, o Peter é o maior canal de cultura pop da América Latina, talvez até do mundo, então não tem muito como ignorar, né? E provavelmente você vai ver um monte de lacrola usando isso daqui pra frente, para simplesmente tentar esvaziar o termo interdigital debate. Enfim, passa esse vídeo adiante, por favor, compartilha, manda para todo mundo que você puder, porque além de ter dado muito trabalho, acho que é um conhecimento que precisa ser passado adiante. Então, conto com o seu apoio, deixa like, ajuda a engajar no vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, valeu e até a próxima. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.